boas e ruins, na vida, de alguma forma, elas nos afetam, né? Nós sempre, assim, somos afetados, né? Impactados por aquilo que acontece ao nosso redor. Vocês sabem que eu gosto muito de história em quadrinho, né? Eu me amarro em história em quadrinho. E é interessante que todo super-herói, né, numa história em quadrinho, ele passou, no geral, por uma tragédia. E o super-vilão também, né? O que faz o super-herói virar um herói e o super-vilão virar um vilão não foi a tragédia em si, é o posicionamento dele diante daquilo que aconteceu. Um personagem que eu gosto muito é o Homem-Aranha, né? Aí o Peter Parker foi lá, foi picado pela aranha e ganhou poderes. Aí morre o tio dele, o que ele faz? Ele vai ver que tem que ajudar os outros, porque o tio dele morreu, ele não ajudou lá a pegar o bandido que matou o tio dele. Mas tem um monte de super vilão na história do Homem-Aranha, que acontece a tragédia e o cara fica nervoso com a vida, o cara fica com raiva de todo mundo, né? O último, um dos filmes que tem, fala do Electro. O cara sofreu um acidente, aí o cara quer matar todo mundo, inclusive o Homem-Aranha, porque ele sofreu um acidente. Então o que faz a pessoa ser herói ou vilão não é a tragédia, é a maneira como ele reage com isso. Eu estou falando aqui de Homem-Aranha, né? Mas tem outro aí, tem o Batman também, né? O Batman perdeu os pais, e aí ele vira, né, um vingador, quer, né, trazer justiça. Coringa sofreu um acidente, fica maluco, aí quer matar todo mundo, né? Na Bíblia também tem alguns homens, né, e mulheres que reagem às tragédias de maneira diferente, né, a coisas boas e ruins. Na literatura, na história em quadrinhos, a gente tem várias histórias sobre isso. Por exemplo, na Bíblia, a gente vê quando Jesus vai ser preso. Qual é a reação de Pedro? Ele pega lá a espada e vai cortar a orelha do soldado lá, né? Ele já quer reagir com violência, né? Jesus vai lá e cura, né? O centurião está com a pessoa doente, o que ele faz? Ele vai e pede para Jesus curar, não precisa nem ir lá, né? Judas, né? Judas está ali vendo aquela coisa toda, ele vai e entrega a Jesus. Jesus está na cruz, ele pede para que Deus perdoe quem está crucificando ele, né? Então, assim, a tragédia em si, ela vai acontecer, ela acontece, né? Pode ser uma coisa muito grande, como isso que está acontecendo com a gente hoje, pode ser uma coisa pequena, né? Mas ela nos impacta. Agora, como lidamos com ela, isso é o grande desafio. Em meio a tudo isso, né, vocês devem ter visto aí nesses 3 meses aí, né? Muita gente dizendo que Deus estava punindo o mundo, né? Eu recebi muito vídeo, inclusive de aluno de seminário. Ricardo, o que você acha disso? Deus está punindo o mundo. Eu falei, eu acho que você deve parar de ouvir besteira e vai ler a Bíblia. Porque doenças ele teve. Isso aí sempre aconteceu, né? E Deus não está punindo o mundo por causa disso. Porque é Apocalipse, Ricardo, aí outros falam assim, Ricardo, é Apocalipse. Eu falei, só se for um outro livro, porque o da Bíblia não é isso que está dizendo lá, né? Então muita gente por ignorância, né, por medo, né, criou aí um monte de fantasia. Então a tragédia, ela faz isso com as pessoas, né? Às vezes quando não é algo, às vezes quando é algo local, a pessoa diz assim, aconteceu isso porque está em pecado, aconteceu isso porque naquele lugar tem muita maldade. Eu sempre lembro disso, nos Estados Unidos, quando teve aquele furacão lá, o Katrina, no sul dos Estados Unidos, se eu não me engano, né? Aí o pessoal falava que Deus mandou o furacão lá, porque lá tinha negócio de voodoo. Aí imagina um Deus, né, que vai agir dessa maneira, né? A percepção que as pessoas têm. Quando teve a AIDS, né, o pessoal falando que Deus mandou a AIDS para matar os homossexuais, quem agia aí de maneira errada, quem fazia isso, quem fazia aquilo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E uma coisa que esse momento nos mostrou é que o ser humano, em meio à tragédia, ele pode ser bom, né? Ele pode ser muito bom. A gente viu atos aí de solidariedade, gente ajudando gente, mas ele também pode ser muito ruim, né? Como o Júnior lembrou aí
dos políticos que estão roubando, gente que já tinha dinheiro. Não era gente pobre que perdeu o emprego e estava precisando comer. Era gente que já tinha dinheiro e, em meio a isso, aproveitou para ganhar mais dinheiro, né? Então a tragédia também, ela faz a pessoa realmente demonstrar quem é. Em meio a tudo isso, eu queria pensar 3 coisas em como reagir diante das dificuldades, diante da tragédia, diante desse momento que a gente se encontra, para que a gente não se desespere, né? Para que o medo não tome conta, nem o desespero, e para que a gente possa continuar caminhando, né? Tendo fé em Deus, né? Vivendo os valores cristãos e sendo, acima de tudo, pessoas que possam ajudar, né? As nossas reações, elas precisam gerar impactos positivos. A gente pode até passar por uma tragédia, perder alguém, né? Perder o emprego, perder dinheiro, perder a saúde, mas as nossas reações não podem ser piores que a tragédia. Por quê? Porque somos servos e servos de Cristo, né? E como pessoas transformadas por Cristo, a gente precisa agir e reagir de uma maneira positiva. Claro que nós não fazemos isso sozinhos, nem sozinhos, né? Deus é quem nos capacita, por isso que, né, uma vida de oração, né, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de disciplina, né, cristã nos ajuda. Então, vamos abrir num salmo, é um salmo muito conhecido, Salmo 46, vamos ler do verso 1 até o verso 10. Esse salmo, ele fala sobre a ideia de Deus que está conosco em todos os momentos. Salmo 46, de 1 a 11, né? Ele vai falar de um Deus que está presente em nossas vidas, mesmo em meio à tragédia, ao perigo, né? E Ele é a nossa paz aí, a nossa segurança, né? Em quem nós podemos confiar. Eu vou ler na minha versão, né? Salmo 46, de 1 a 11. É um salmo conhecido, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse texto, meus irmãos, é um texto que demonstra que Deus está presente nas nossas vidas, está presente no mundo, mesmo em meio a tragédias, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a dificuldades, né? A gente já falou muito, né, aí sobre essa ideia do Deus da prosperidade, né? É um Deus que só dá prosperidade. Esse pessoal da prosperidade teve que se reinventar nesse momento. Por quê? Porque eles davam a fórmula, né? Se você der dinheiro para a igreja, Deus vai resolver a tua vida. Aí um monte de gente estava dando dinheiro para as igrejas e aconteceu isso. E agora? Aí, como é que eles inverteram no discurso? É pecado, ó. Tá vendo? Deus está punindo. Você tem que continuar contribuindo, porque senão vai acontecer coisa pior. É maldade, né? É muita maldade. Aí começaram a fazer propaganda, né? Que estavam dando bolsa de alimento, que você tinha que contribuir para que eles dessem bolsa de alimento.
pura maldade para continuar pegando dinheiro do povo. E o texto bíblico não exclui a ideia de Deus estar presente quando passamos por problemas, quando passamos pela doença, quando passamos pelo desemprego, quando passamos por limitações financeiras. Por isso, volto a dizer, né? As tragédias, elas sempre vão nos impactar, elas sempre vão, né, gerar em nós algum efeito, e o que define como lidamos com isso é a nossa reação. Por isso eu queria pensar a primeira coisa com você. A gente já falou sobre isso, né, nos vídeos, né, que eu mandava para vocês. Aliás, eu estava vendo, né, os vídeos, eu consigo ver quantas pessoas veem os vídeos. Aí eu fiz a conta assim, a igreja, né, mais ou menos 30, 40 pessoas, vamos ter lá umas 20 visualizações. Tinha 6 visualizações, gente. O pessoal do YouTube, eu falei, não é possível? O pessoal não vê nem no YouTube. Mas aí depois, conversando com um e com o outro, aí eu mandei também escrito, né? Porque nem todo mundo dá para ver vídeo, né? Porque de repente pacote, né? A internet é ruim e tal. Aí eu falei, eu vou mandar tão escrito também, que aí às vezes ajuda, que aí não dá, né? A Patrícia estava até falando que o problema dela é um celular para 5, 10 pessoas na casa. Então não dava para parar. Ela, às vezes parava uma vez na semana para ver os vídeos de 3 semanas atrás, né? Porque quando ela ia pegar o celular, estava com a bateria, já tinha acabado a bateria. E o Júnior, que é assim, né? Usa o celular do trabalho, né? Não quer comprar outro, né? E tal. Mas enfim, a gente já falou sobre isso, né? Que não existe uma fórmula. Mas eu gostaria de acrescentar uma coisa. Não existe uma fórmula para lidar com a dificuldade, mas sempre tem uma oportunidade. Todo problema, toda dificuldade, toda tragédia, por pior que seja, né? E é difícil quantificar, né, uma tragédia, porque você pode pegar uma gripe e isso acabar com você, né? E outra pessoa pode contrair um câncer e ela lidar bem com isso, né? Alguém pode perder o emprego e ver a vida, né, destroçada, e outro pode perder o emprego e lidar com isso de outra maneira. Mas entenda que por pior que seja a dificuldade, não tem uma receita, né? Não dá para a gente falar assim, ó, faz isso, passo 1, 2, 3 e 4 que vai resolver. Mas sempre que acontece uma crise, uma dificuldade, uma tragédia, um problema, nós podemos aproveitar essa oportunidade. Para quê? Primeiro, quando acontece com as nossas famílias, você que é pai, você que é mãe, isso é uma oportunidade para você ser um pai ou a mãe melhor. Porque se o filho está doente, se a esposa está doente, se o pai está doente, se alguém da família não está bem, você pode ser aquela pessoa que vai ser ali o farol, que vai ser ali a base, que vai ser a sustentação. Então é uma oportunidade para você rever o seu papel como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho. Ainda que possa faltar dinheiro, ainda que possa faltar saúde, ainda que possam faltar argumentos, mas as nossas reações não podem ser reações que vão piorar o momento, né? Te viu aí no Rio Grande do Sul, né? Está tendo a pandemia, está tendo lá casos de violência, e ainda teve um vendaval lá. Imagina isso, né? Aí você pensa assim, o que faz? Assim, não tem uma receita para lidar com isso, né? Mas tem gente indo lá ajudar, tem gente lá colaborando, tem gente que está sendo um auxílio, mesmo pessoas que estão passando por um momento tão difícil assim. Aqui já aconteceu, né? Vocês já relataram, gente que perdeu coisa na enchente e tudo. Então toda tragédia, né? Toda dificuldade não tem uma receita, né? E às vezes a gente fica realmente sem saber o que fazer. Mas pensa o seguinte, a sua reação não pode ser pior do que o problema. Como é que a gente consegue lidar com isso? Continuar orando, confiando e buscando esse Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, né? Muita gente perdeu emprego, né, nesse período aí.
A gente vê quanto que a economia é frágil, né? Muita gente que perdeu o emprego conseguiu se reinventar. Tem gente que não conseguiu se reinventar. Aí tem gente que fala assim, porque fulano é isso, Beltrano é aquilo. Não tem fórmula. Alguns têm a oportunidade de conseguir outro emprego, outros não, né? O filho aí da irmã Sueli, que bom que conseguiu, né? Emprego. Eu perdi o emprego. Um curso que eu dava aula fechou, né? E é ruim. Outros cursos que eu dava aula diminuiu o PREPS, diminuiu, por quê? Porque diminuiu o aluno, mas faz parte. Aí você vai fazer o quê? Vai arrancar os cabelos? Aí tem que pensar em outras maneiras. Você vai ter que cortar conta, né? Corta dívida, sei lá. Dá um jeito, pede ajuda, né? Mas é um momento para a gente pensar numa oportunidade. Tem gente que passou a fazer coisa em casa, né? Fazer coisa para vender, né? E aí por diante, a gente tem que repensar isso, né? Pensa nisso. Não existe uma fórmula para lidar com a tragédia, com a dificuldade, com a dor, com o desemprego, mas é uma oportunidade para a gente reavaliar algumas coisas, né? E nessa reavaliação, a sua atitude pode ser algo que vai impactar de maneira positiva o seu filho, a sua filha, né, o seu esposo, sua esposa. Segunda ideia, né? Cada um é impactado de uma maneira. O isolamento, ele não é uma coisa legal, certo? Nem todo mundo lida bem com a ideia de estar sozinho. Agora, não só estar sozinho, mas também estar isolado, porque às vezes a pessoa está sozinha, mas ela pode ir no shopping, né? Ela vai no shopping ver gente, vai na rua ver coisa que ela não pode comprar, mas vai na rua, vai dar um passeio, vai correr, vai caminhar. O que essa pandemia trouxe de diferente é que você foi obrigado a ficar em casa, né? A ficar em casa, alguns sozinhos e outros com a família, o que pode ser tão ruim quanto ficar sozinho para alguns, né? Porque dependendo da família, às vezes você não via a pessoa direito, né? Um saía para almoçar, para trabalhar, aí só se viu à noite, né? Às vezes era oi, boa tarde, tchau, não sei o quê. De repente algumas famílias passaram a ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso trouxe muitos problemas, né? E cada um vai reagindo, vai tentando lidar com isso. A Sandra falou da ideia das crianças, né? Tem criança que lida bem com isso, tem criança que não, né? Brincar sozinho, não brincar, ficar afastado dos outros. Entenda que a maneira como você reage é a sua maneira. Você não é pior nem melhor do que o outro por causa disso. Também não tem como você forçar que o outro reaja da maneira como você está reagindo. Lá em casa, por exemplo, esses 3 meses tem sido uma bênção, né? A minha esposa está aqui, ó, filmando aqui. Né, gente? Tranquilo, imagina, 3 meses trancado com 2 mulheres dentro de casa. Né não, Wellington? Maravilha, né? Não há oscilação de humor, todas tranquilas, equilibradas, né? Não, Wellington? Tranquilo, não vai que tu sabe, né? O Júlio sabe. Né? Acorda um dia bem, outro dia mal, aí fica aquela coisa. Mas todo mundo é assim. Agora, eu reajo de uma maneira, a Sandra, a Ariel reage de outra. Se eu ficar lá no meu cantinho, no computador, lendo livro, jogando, vendo televisão, eu fico lá tranquilo o dia todo. Lavo louça, né, amor? Lavo louça, né? Arrumo a casa. A casa eu tento arrumar aquela bagunça tudo, a casa dá uma bagunça, né? Mas a Sandra, ela quer fazer outra coisa, quer reagir. Não adianta eu virar para a Sandra e falar assim: Sandra, senta aqui, lê um livro, fica calma. Não é, porque não é o jeito dela, ela vai reagir de outra maneira. E ela tem que encontrar a maneira dela reagir. De um momento dela estar bem com ela, impactar isso de maneira positiva, tanto a mim quanto a Ariel e assim por diante. E a gente vai se conhecendo, né? É um período de autoconhecimento. Essa reação, esse impacto, gente, ele é importante para a gente pensar, né? Porque isso demonstra que somos pessoas diferentes umas das outras. Então esse é o momento para a gente também pensar nisso. Não existe receita,